A marca International esteve presente no Brasil por vários anos, montando e vendendo seus modelos clássicos de caminhões. Veja agora sua trajetória, modelos oferecidos e curiosidades. A marca tem origem norte-americana e bem antiga. A International Harvester Company nasceu em 1902, em resultado da união da McCormick Harvester Machine Company, criada em 1847, com 4 outras fabricantes de implementos agrícolas dos Estados Unidos. A International Harvester daria continuidade aos maquinários agrícolas e, em 1907, fabricou seus primeiros utilitários e logo depois caminhões. A marca foi o terceiro fabricante mundial de veículos a se instalar no Brasil, abrindo uma filial em maio de 1926, logo depois da General Motors, situada em São Paulo, iniciou a montagem de caminhões importados. Em 1947, a filial constituiu-se em sociedade anônima, com o nome International Harvester Máquinas S.A. A produção no Brasil, interrompida durante a Segunda Guerra, foi retomada em 1949, agora em novas instalações, em Santo André, São Paulo. Com capacidade de 25 veículos por dia, nela foram montados caminhões leves, médios e pesados, tratores e máquinas de construção, importados em regime CKD. Em meados da década de 50, a marca planejava a nacionalização de seus veículos. Assim, quando da abertura do processo de nacionalização no governo JK, em setembro de 1958, começando a primeira fase da estadia da International no Brasil com produção nacional, saiu da linha de montagem o primeiro veículo, o caminhão modelo N184, com 10 toneladas de peso bruto total e 3 versões de entre-eixos. O motor era 6 cilindros a gasolina, de 137 cavalos, a caixa de 5 marchas com reduzida. No início de 1960, as instalações da International em Santo André foram concluídas e no final daquele ano, no primeiro Salão do Automóvel, lançou o primeiro caminhão brasileiro com faróis duplos, o NV184, com motor V8 de 160 cavalos. A marca também tentou entrar no mercado de ônibus, apresentando o NFC 183, com opções de motor V8 a gasolina, diesel Perkins de 128 cavalos e a solução inédita no Brasil, V8 a GLP. Em 1964, a opção de motor diesel foi estendida aos caminhões, que receberam o código N184D e o logotipo da Perkins à esquerda da grade dianteira. A produção da International brasileira era uma das menores entre as 11 fabricantes nacionais. A empresa planejou a diversificação com tratores e caminhão leve, mas que nunca foram lançados, até que em meados de 65 a produção de caminhões foi suspensa, segundo a empresa provisoriamente, porém não retornaria, confirmando oficialmente o fechamento das portas em abril de 67, deixando o Brasil pela primeira vez, e vendendo suas instalações de Santo André para a Chrysler, que logo em seguida lançaria seus primeiros caminhões Dodge no Brasil. Em seu país de origem, a International viria a enfrentar uma crise financeira a partir dos anos 70, que a levou a se desfazer das divisões de tratores, máquinas agrícolas e de construção, vendidas em 1984 para o grupo controlador da J.I. Case, que em 1999 seria unida a New Holland, dando origem à gigante CNH. A International Harvester abandonou o nome histórico, reduzida apenas ao negócio de caminhões. Em 1986, assumiu a razão social Navistar International Corp. Seu retorno ao Brasil se deu em 1998, por força de um acordo operacional firmado com a Agrale, que cedeu uma de suas plantas industriais de Caxias do Sul. Começou pela produção da série 400, em 98. A cabine de aço galvanizado e o motor diesel de gerenciamento eletrônico Navistar eram importados dos Estados Unidos.
O caminhão foi lançado em duas versões, o 4700, tração 4x2 com motores turbo de 7,6 litros e 190 ou 210 cavalos, e o 4900, com 250 cavalos nas opções 4x2 e 6x4. Em março de 99, foi a vez do lançamento do primeiro caminhão pesado, o 9200, um cavalo mecânico de tração 6x2 ou 6x4, com 45 toneladas de peso bruto total, de projeto sofisticado, cabine-leito de alumínio com suspensão pneumática e defletor no teto, ar-condicionado de série e computador de bordo, dotado de resistente chassi construído em aço temperado, reduzindo em 2 toneladas o peso do veículo. O motor era eletrônico da Cummins, turbocooler de 10,8 litros e 380 cavalos, e o câmbio manual Eaton Fuller de 13 marchas. Em maio do ano 2000, foi lançado o segundo modelo pesado da marca, o 9800, com cabine avançada basculante de alumínio, peso bruto total de 57 toneladas, também com chassi de aço temperado e motor Cummins de 10,8 litros, porém com potência de 405 cavalos e apenas na versão 6x4. Eram veículos modernos, porém de sua origem americana traziam a caixa manual não sincronizada, conhecida como caixa seca, e que há muito tempo havia deixado de ser utilizada nos veículos brasileiros. O lançamento do 9800 estava associado à suspensão de sua fabricação nos Estados Unidos, passando o Brasil a ser base de distribuição mundial do modelo. Assim, passou a ser produzida uma variante com direção à direita, para os mercados da África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e alguns países do Sudeste Asiático. Na época, a concorrência acirrada ficava por conta de Volvo, com os modelos FH12 e NH12 que há pouco havia substituído o NL, Mercedes-Benz com 1938S e LS 1938 e Scania com a série 4. A partir de março do ano 2000, as cabines dos médios e do 9800 passaram a ser fabricadas pela Uzi Parts em Minas Gerais. O 9200 continuava a recebê-la dos Estados Unidos, até sua retirada de linha pouco tempo depois. Os motores norte-americanos foram sendo substituídos por nacionais. Em 2001, a série 4000 passou a dispor como opção de um motor eletrônico Maxion, empresa brasileira da qual a Navistar havia acabado de adquirir o controle acionário. A série 9000, por sua vez, passou a ser equipada com Cummins de fabricação nacional, eletrônico, 6 cilindros turbo intercooler de 380 cavalos. Em junho de 2002, 4 anos após sua chegada ao Brasil, a International tinha fabricado apenas 3.000 veículos, a adesão de compradores era lenta e a rede de assistência reduzidíssima. A concorrência havia neutralizado rapidamente alguns dos novos conceitos apresentados pela International, tais como motores eletrônicos e tração 6x4. Através de um comunicado oficial, a empresa informava a decisão de cessar a operação de comercialização de caminhões no mercado brasileiro e pela segunda vez deixava o país. As vendas internas foram encerradas, mas não a produção, que ficou restrita aos modelos pesados. Em outubro de 2003, foi lançado o 9800i, o mesmo 9800 com cabine reestilizada, alguns melhoramentos técnicos e de conforto e 3 opções de motor, todos Cummins eletrônicos, de 380 ou 405 cavalos para a América Latina e 475 cavalos com direção à direita para a África do Sul e Nova Zelândia. Em 2005, a Navistar International assumiu o controle da MWM, que passou a denominar-se MWM International Indústria de Motores da América do Sul Limitada. Nos Estados Unidos, em 2008, a marca lançou um modelo de luxo, o Lone Star, e no ano seguinte oficializou com a Caterpillar uma parceria para desenvolver e produzir caminhões pesados fora da América do Norte, com a intenção de operar no Brasil. Porém, a parceria com a Caterpillar foi desfeita em 2011.
Neste mesmo ano, no Brasil, na Fenatran, a Navistar apresentou um conceito de caminhão chamado Aerostar, projeto obtido pela parceria comercial com a indiana Mahindra. O caminhão foi apresentado como sendo feito para o Brasil e prometendo mudar o mercado, com entregas a partir do ano de 2013. Ele seria equipado com motores próprios Max Force de 13 litros ou Cummins, com câmbio automatizado e potências ultrapassando os 500 cavalos. O projeto, no entanto, jamais foi colocado em prática. A joint venture com a Mahindra foi desfeita em 2012. Depois disso, decidiu retornar ao mercado, tratando de construir uma unidade fabril própria em Canoas, no Rio Grande do Sul, ao lado da linha de motores da MWM, finalmente abandonando as instalações alugadas junto à Agrale. Em junho de 2013, passaram a ser produzidos os modelos 9800i, agora com 410 cavalos e câmbio manual de 13 marchas ou automatizado de 18, e também o inédito médio Durastar, nas versões 4x2, 6x2 e 6x4, com motor MWM de 6 cilindros, 7.2 litros, 275 cavalos, câmbio manual de 6 ou 10 marchas e eixo traseiro de dupla velocidade. Mais uma vez, a produção da Navistar no Brasil ficaria muito abaixo do esperado. Apenas um ano depois, 2014, produziria irrisórias 954 unidades, cerca de 80% delas adquiridas por órgãos do governo, e encerrou 2016 com 67 caminhões fabricados. Divulgou nota oficial anunciando que, frente a este cenário econômico nacional, tomou a decisão de suspender temporariamente a produção de caminhões de sua marca na fábrica de Canoas, e não mais retornaria às atividades. Atualmente, o grupo Traton, que tem o controle das marcas MAN, Scania e Volkswagen Caminhões e Ônibus, já detinha 16,8% da Navistar e desde janeiro de 2020 aguarda a resposta de sua proposta de aquisição total da marca.